Ele pega a porta e vai largando. Vai largando. Faz de conta que é de elástico. E alarga. Só que daí não é a porta mais que vai para o céu. Jesus disse que a porta que conduz à salvação é estreita. E o caminho que conduz à salvação é o quê? Forte, igreja, é o quê? Apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Às vezes, meus irmãos, no afã, né, do desejo de se ganhar almas, às vezes a gente pega e põe a porta larga. Aí quando a pessoa passou na porta, a gente diz assim, olha, agora o caminho é estreito e apertado. Aí as pessoas voltam. Mas Jesus disse, ó, a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que entram por ele. Então, meus irmãos, eu não posso mudar o que Jesus falou. Eu não posso mudar o que Jesus falou. Eu sei que a nossa igreja poderia ter muito mais gente se nós abríssemos a porta, alargássemos a porta, tornasse o caminho meio elástico. Mas o que adianta? O que adianta ter um montão de gente aqui? O que adianta a gente abrir a porta para, enfim, por causa desse, por causa daquele outro, fulano, olha só, puxa vida, gente de dinheiro. Bah, mas olha, se a gente abrisse um pouquinho, aquele homem que é rico lá, ele ia vir para a igreja. Mas o que adianta isso? Se Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ter uma igreja, em vez de ter uma igreja com 1000 membros, ter uma igreja com 20 mil membros, mas 20 mil indo para o inferno? É melhor ter 1000, mas 1000 no caminho apertado. Estão compreendendo, igreja? Glória a Deus. Muito bem. Este é o primeiro ponto da doutrina. Foco na salvação. A coisa mais importante, salvação das almas. A coisa mais importante, você está numa igreja que sabe que o seu pastor, que a igreja se preocupa que um dia você entre no céu. Que não está preocupada com quanto você vai dar, qual é o teu dízimo, qual é a tua oferta. Não. O que importa é quanto vale a tua alma. Oh, glória a Deus. O valor da tua alma. Agora, meus irmãos, veja. Em primeiro lugar, para a salvação, a Bíblia ensina o quê? Que deve haver o perdão de pecados. Este é o primeiro ponto para se entrar no caminho de salvação. Perdão de pecados. Em Romanos capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vemos aqui então que o perdão de pecados se dá mediante a morte de Jesus. A reconciliação com Deus se dá mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir que o pastor Plauto e que o pastor Marco fique um de cada lado aqui de onde eu estou. Faça o favor. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 59, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Pastor Plauto, o senhor vai representar Deus. Estenda a sua mão em direção ao pastor Marco, faz favor. Estenda bem assim, bem isto. Então, ali o pastor Plauto está com a sua mão estendida em direção ao pastor Marco, representando Deus, e o pastor Marco representando o ser humano. Mas diz assim: mas as nossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que acontece? Eu estou aqui representando os pecados. Os pecados nos separam de Deus. Os pecados nos impedem de termos contato com Deus. Então o que Deus fez? Pastor, o senhor vai representar Jesus. Jesus então na cruz, vem cá, o senhor é forte, o senhor vai ter que me levantar agora. Hã? Então, Jesus na cruz, Jesus, vai lá, levou sobre si os nossos pecados e nos afastou os nossos pecados. Glória a Deus. E agora na cruz, estenda as mãos aí, pastor Hildo, agarra a mão do um e do outro. Na cruz, então, Jesus levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si o castigo que era nosso, Jesus reconciliou o homem com Deus. E agora o homem pode abraçar-se com Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia nos mostra que pela morte de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, então, nós fomos reconciliados com Deus. Podemos agora chegar na presença de Deus. Você veio aqui esta noite na igreja, quem sabe no início do culto você já veio aqui pedir o perdão dos seus pecados. Se não teve oportunidade, eu vou fazer um convite nessa noite, e você pode chegar aqui e dizer: Senhor, eu creio que na cruz o Senhor levou sobre si os meus pecados. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, Jesus morreu por todos os seres humanos, mas nem todos se aproveitam. Nem todos aproveitam a reconciliação oferecida. Por quê? Porque em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz que para nós aproveitarmos essa reconciliação oferecida por Jesus, nós temos que confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. E diz assim a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que Jesus quer fazer contigo hoje. Você que quer entrar no caminho apertado, você que quer passar pela porta estreita, a primeira coisa que você vai fazer hoje é reconhecer os teus pecados. Reconhecer que você é um pecador e confessá-los diante do Senhor. Glória a Deus. Agora veja, não adianta também só confessar, só reconhecer. O que a Bíblia diz em Atos 3,19 e em outras muitas passagens da Bíblia, mas vamos ler somente uma por causa do tempo. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Que coisa maravilhosa! Já pensou? Os seus pecados vão ser cancelados, vão ser apagados. Deus não se lembra mais deles, está cancelado. Dá para dar um glória a Deus? Te arrepende dos pecados, eles vão ser cancelados. Se um dia chegar o diabo e disser assim para Deus: olha Deus, o Hildo lá embaixo, lá na terra, lá, olha, ele fez isso, aquele outro. Deus vai dizer assim para Satanás: olha que ele se arrependeu e estão cancelados, eu não me lembro mais dele, já esqueci, acabou, glória a Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia então, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é a palavra arrepender-se? Arrepender-se é a palavra grega metanoeu, que significa o seguinte: mudar o pensamento. Mudar, isso que é arrepender-se, é mudar o pensamento. Ou seja, você diz assim: eu errei, Senhor, eu errei, confesso, mas Senhor, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer diferente. Eu mudei meu pensamento, eu me arrependi. Eu não vou mais fazer igual. Até hoje eu fiz assim, mas Senhor, eu não quero mais fazer assim. Eu estou arrependido dos meus pecados. Glória a Deus. Não é a pessoa dizer assim: eu errei, mas aí continuou tudo igual. Isso não é arrependimento. Isso é apenas remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso, a gente fica chateado porque fez a coisa errada e amanhã está fazendo igual. Mas arrependimento não. Eu digo: Senhor Deus, eu não quero mais fazer assim. Eu não quero mais agir desse jeito. Eu não quero mais fazer assim. Aí Deus olha para ti e diz assim: está cancelado teu pecado.
pelo poder do sangue de Jesus, o meu filho. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Acabou o teu pecado, cancelei. Oh, glória a Deus. Então, por meio desta ação de Deus, que a Bíblia chama de justificação, o nome disso chama-se justificação, você agora ficou reconciliado com Deus. E agora, você estando reconciliado com Deus, você pode chegar a Deus. Você pode falar com Deus. E aí você pode começar a pedir as coisas para Deus. E por favor, a primeira coisa que você pede para Deus não é um carro. Você pode pedir. Que não seja uma casa. Que não seja uma esposa, uma namorada. A primeira coisa que você pedirá para Deus, sabe o que é? Senhor, eu quero ser salvo. Primeira coisa, peça isso para Deus. Estando reconciliado com Deus, peça a salvação da tua alma. Então a Bíblia diz, é exatamente isso que diz a Bíblia Sagrada, em Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que significa isto? Reconciliado pela morte e salvo pela vida. É que pela morte de Jesus você pode pedir o perdão, teus pecados são lançados em Jesus. O castigo que era para ti, Jesus levou sobre si. Mas agora, a vida de Jesus para te salvar vem através do milagre. O milagre da salvação. É um milagre que Deus faz. E o nome deste milagre que Deus faz chama-se novo nascimento. Deus, Ele transmite para ti o Espírito Santo. Ele transmite para ti a natureza dEle. A nossa natureza é ruim, é má, é perversa, mas Deus pega a natureza dEle e transmite no teu coração, no teu espírito. O nome disto é novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Glória a Deus. Então tem que nascer de novo, para você ver o reino de Deus, para você entender o reino de Deus. Essa palavra ver aqui significa ver no sentido de decifrar, de ler, de entender. Para você compreender as coisas de Deus, para você entrar no reino de Deus, não tem outro jeito, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Jesus disse nascer da água e do Espírito. Como assim, pastor Humberto? O que é nascer da água? A palavra de Deus nos explica isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca tente interpretar a Bíblia de acordo com a tua cabeça. Aí você pode se dar mal. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. O que a Bíblia fala que é água? Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Esta água que a Bíblia fala que nos lava é a palavra de Deus. Você, por exemplo, enquanto está me ouvindo aqui, você está recebendo um banho de água. Você está recebendo um banho. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra que eu estou pregando para ti, ela pode mudar a tua vida. Esta palavra associada com o Espírito Santo. Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Então você vai ouvindo a palavra, ela vai entrando na tua vida, vai entrando na tua mente, e daqui a pouco você diz assim, puxa vida, mas eu aceito essa palavra. Oh, Espírito de Deus, vem na minha vida, pronto. E vem aquele milagre, e você muda, glória a Deus. Você era um drogado, deixa de ser drogado. Você era um fumante, deixa de ser fumante. Era um adúltero, deixa de ser adúltero. Era uma prostituta, deixa de ser prostituta. Oh, glória a Deus.
Deus. Você muda, você diz assim: oh, eu saí leve dessa igreja. O que aconteceu? Oh, eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia. O que aconteceu? Você nasceu de novo.